extraordinária e, mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui com meus colegas da área imobiliária e espero contribuir com o meu conhecimento sobre essa questão tortuosa que é o IPTU do Rio de Janeiro. Eu não fiz apresentação em PowerPoint porque, como se trata de um debate, eu acho melhor a gente ir conversando e podemos trocar ideia. E podem me interromper a qualquer momento se tiver alguma dúvida, e se eu tiver condições eu respondo, porque o assunto às vezes é difícil e tem várias respostas, não se sabe direito como é que a coisa funciona. Vamos lá. O IPTU é um tributo e é o imposto, como nós sabemos. Aqui nós vamos, no início, trocar ideia, que todos os meus colegas estudaram e conhecem bem, nós vamos apenas fazer uma recordação. Em primeiro lugar, lembrar que, de acordo com o artigo 16 do Código Tributário Nacional, é um tributo que independe de qualquer atividade específica. Vamos lembrar disso, porque nós não podemos cair naquela atitude do leigo, que diz, eu estou pagando IPTU, a multas por acaso. Não existe isso, porque não existe contrapartida no IPTU. Esse é o primeiro ponto para ele lembrar que o IPTU é um imposto que tem essa característica. Segundo, o IPTU é um imposto real, porque ele, na verdade, ele é tributado sobre a atividade, sobre imóveis, sobre patrimônio imobiliário. Ele é eminentemente real. Segundo, ele é direto, porque não existe repercussão econômica. O contribuinte ele suporta o ônus financeiro do tributo. E, finalmente, ele é progressivo, porque até a emenda constitucional 29 em 2000, nós brigamos, eu mesmo, provavelmente, várias ações brigando contra a progressividade do IPTU. De lá para cá, infelizmente, o STF bateu o martelo e admitiu a progressividade não só do valor venal, mas também com relação à localização e uso. E ainda existe a questão, porque é um tributo com objetivo fiscal, de arrecadação, mas também é extrafiscal, quando a gente lembra da função social da propriedade. Outra característica é o imposto que incide sobre terrenos, construções e plantações. Por isso é que ele é predial e territorial. A gente tem que lembrar disso, porque quando o cliente procura, ele diz assim, é terreno, é terreno urbano, rural, e tem que saber posicionar para saber se incide IPTU e de que jeito. É urbano, porque ele incide sobre imóvel localizado na área urbana do município. Mas não é só esse o critério, é verificar também, de acordo com a 32 do CTN, se tem meio-fio, se tem esgoto, rede de iluminação, tudo isso são características para a gente ver se é o IPTU ou se, na verdade, nós estamos tratando do ITF. Nós estamos apenas fazendo aqui um posicionamento até chegarmos, de fato, no IPTU. O fato gerator é a propriedade, mas também a posse do imóvel. Veja bem, não é a posse com contrato, aquela devida num contrato de locação, um contrato de comodato. É a posse do posseiro. Ele paga IPTU, bem como o proprietário, qualquer tipo de propriedade, de domínio, conduz a esse fato gerador. Agora chegamos ao nosso ponto principal, é a base de cálculo. A base de cálculo é o valor venal do imóvel entendido como valor de mercado, a partir da planta de valores. O valor venal, segundo o artigo 63 da Lei Municipal 691, é o valor que o imóvel alcança para a compra e venda à vista, segundo as condições de mercado, considerando localização, área, característica e destinação da construção. Isso é importantíssimo. Lembra disso, daqui a pouco vamos voltar a esse ponto. Então, o valor venal, como é que ele é calculado? É a área, vezes um fator de tipologia, vezes um fator de idade, e vezes um fator de posição, e, finalmente, vezes um valor unitário que está na tal planta geral de valores. Ora, como é que chega ao IPTU? O IPTU é este valor venal, vezes uma alíquota, menos os descontos. Essa alíquota pode ser residencial, 1%, não residencial, 2,5%, e terreno, 3%. Essa planta genérica de valores, então, é o ponto de partida do cálculo do IPTU. O que eles fizeram? Nesta lei, alterar a planta genérica de valores sem qualquer critério lógico. Então, imóveis residenciais sofreram reajuste médio de bem mais de 100%. A doutora Aérea estava lembrando que pegamos um caso agora de 2.000% de aumento. Agora vamos entender a consequência, tudo em relação a isso. Vejam bem, um aumento exorbitante desse, diante de um PIB que cai 8%,
Renda per capita caiu 10%. 12 milhões de desempregados. Servidores públicos estaduais que estão com salários atrasados. Ora, além disso, ainda teve a correção monetária de 200% em 2000 e 2016. Além desse reajuste da Plano Genérico de Valores. Mas vejam bem, a alegação deles, porque eu participei de um debate com o vereador Messina, que é o líder do governo na Câmara de Vereadores. Tá? E ele não sabe, mas desde 1996 que a planta de valores, em geral, não era reajustada. Sim, mas de uma hora para outra fazer um reajuste desse, temos que ir devagar com a louça. Aí por quê? Porque é uma flagrante violação a determinados princípios. O princípio do não confisco, da capacidade contributiva, da segurança jurídica. Agora, isso são termos vagos. Né? Nós sabemos direito, o que é confisco? Vamos tentar. O confisco é o imposto que absorve parte expressiva da propriedade ou da renda. Está no artigo 150 da Constituição. E a capacidade contributiva, segundo o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, é que o tributo tem que ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, você tem que tributar cada um de acordo com a sua manifestação de riqueza. Ou seja, todos devem contribuir em razão da sua possibilidade. Ainda está muito vago, né? Mas, se você pensar que a tributação confiscatória é aquela que extrapola a capacidade contributiva, nos impostos reais, a riqueza é revelada por dados do contribuinte relacionados com o quê? Com o patrimônio. Aí nós vamos chegar numa solução. A tributação não pode atingir senão a renda do patrimônio. Segundo Klaus Tibke, citado por Ricardo Lopes Ribeiro, no livro Limitações Condicionais do Nosso Poder Tributário. Porque veja bem, se você tem um imóvel, ele dá uma renda de R$1.000 por mês, e o IPTU for superior a isso, em pouco tempo você absorveu o imóvel. Tá? Então, a partir daí, veja se você entende, entrou a linha entre o confisco e a capacidade contributiva. Tá? Quem criou essa tese não fui eu, foi Klaus Tibke, que nem brasileiro é. Esse problema não é só nosso aqui no Brasil. Bom, então, retornando onde nós estamos, tá? Além disso, essa nova lei, ela concedeu isenções do IPTU para sociedades, associações, agremiações, sindicatos, que o que acontece? Os contribuintes estão subsidiando os isentos. Tá? É por isso que é mais um motivo que está havendo esse aumento absurdo. Tá? Então o que acontece? Em vista disso, os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Flávio Bolsonaro, tá? Filho, Bolsonaro, que todo mundo conhece, apresentaram representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra essa lei 6.250 que alterou a regra do IPTU. O que aconteceu? O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar para tornar sem efeito a lei, em virtude da constatação de aumento de 100%, 300%, 1.000%, tá? E com fundamento no quê? Capacidade contributiva, proibição do confisco. Quem foi a relatora? Elizabeth Filhos Gomes. Ela é muito boa. Tá? Tem várias decisões dela de primeira. Agora, só para vocês verem, essa daqui é a constitucionalidade do Luiz Paulo Corrêa. Ele diz aqui, ó, no caso de reajuste de tamanho e volume, é óbvio que cabia ao Poder Executivo apresentar os subsídios que resultaram na planta genérica de valores, sobretudo para comprovar que não há sobreposição de critérios que possam influenciar no resultado final. Está muito bem escrito. Cabia ao Poder Público Municipal demonstrar a precisão dos valores com a individualização do imóvel para cobrança do IPTU, levando em consideração suas características peculiares na matriz de tributação. Está muito bem escrito. E no do Flávio Bolsonaro, evidentemente não ele escreveu isso, né? Mas a advogada que fez trabalhou muito bem. A municipalidade tem o direito de rever os valores da planta de valores com a finalidade de atualizar os valores do IPTU, porém não deve fazê-lo de uma única vez, corrigindo valores que há anos não são atualizados, sob pena de acarretar o contribuinte em imposição de pagamento de tributo inesperadamente elevado. Olha, a decisão da desembargadora, tá? Aqui está a emenda, vou ler para vocês só um pedacinho. Tá? Com efeito, a velocidade com que se busca implementar a nova sistemática fiscal do município do Rio de Janeiro, associada à baixa transparência das metodologias adotadas para a atualização das bases de cálculo do tributo, e tudo em meio à intensa crise econômica
que vem afogando a população carioca, induzem sim aparente inconstitucionalidade das normas impugnadas pela violação em tese do artigo 196.4, artigo 194, parágrafo 1º e artigo 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, da Constituição Federal. Ora, o que aconteceu então? O procurador do município levou essa questão por meio de recurso ao STF e a ministra Carmen Lúcia cassou a liminar sob a alegação de que a decisão do Tribunal de Justiça representa risco à lei pública e economia, podendo afetar a arrecadação e, por consequência, serviços públicos e municipais. Mas isso, é apenas uma liminar que cassou. O mérito ainda será julgado. Sabe Deus quando? Eu não sei quando o STF vai ter tempo. Tá? É na forma que estamos conversando lá fora, que da cabeça dos ministros do STF tudo pode sair. Mas quem pagou o IPTU em cota única, dificilmente vai conseguir rever isso por uma ação de repetição. Agora, vejam bem, quem desejar impugnar o valor do imóvel tem o prazo até 9 de março de 2018. O laudo pode ser juntado em até 45 dias. Deve ser elaborado por engenheiro, perito avaliador, tá? Depois a doutora Hélio, tá? Que perita, vai falar bastante um pouco sobre o cálculo. Aliás, ela também trabalha muito com perícias ligadas à avaliação para ações renovatórias, revisionais. Eu trabalho com ela há muitos anos, em parceria, passamos, inclusive até perícia ambiental, ela fez para mim, ganhamos uma causa muito interessante, no DEC em Angra, e ela vai falar para vocês depois uma página que Jair, embora eu seja engenheiro também, tá, mas há muitos anos não exerço a engenharia, tá, apenas tenho a capacidade de interpretar bem os laudos, mas aí ela que vai falar. Mas como é que a coisa funciona? Você tem que fazer um pagamento com guias desdobradas. Então, numa guia você vai pagar aquilo que você entende devido. E na outra guia, a diferença. Se você perder, o município vai arrecadar a quantia toda. Se você ganhar, o município vai te devolver o que você pagou maior. Tá? Isso daqui é uma prática. Se vocês quiserem aqui, tá, no informativo valor venal, tem a explicação todinha como é que isso funciona. Tá? Vale a pena vocês darem uma olhada aqui. Tá? Inclusive aqui foram os métodos de cálculo, tá? E depois a doutora Hélio vai entrar em mais detalhes sobre isso. Tá? Essa análise demonstrativa está no site da Prefeitura. Isso aqui, está Rio Prefeitura. Está no site da Prefeitura, tá? Só que como tem uns aspectos aqui técnicos um pouco complicados, aí a doutora Hélio vai explicar um pouco para você entender, porque o negócio de equações, fórmulas, né, já sai um pouco no nosso dia a dia. Tá? A impugnação que o senhor falou é administrativa, né? Sim, essa primeira etapa é administrativa. Tá? Eu fiz algumas, mas eu não fiz 2 guias. Eu fiz uma guia só. Aí eu peguei o valor normal do imposto e fiz o recurso, abri o processo lá embaixo. A vantagem de você fazer a guia desdobrada é que você passa a ter a chance de, caso você ganhe, fica mais fácil você dizer, olha, ganhou, está certo, o seu laudo está correto, realmente o seu valor venal foi calculado errado e foi cobrado errado, então nós vamos, você tem chance depois de receber a diferença. A vantagem da guia desdobrada é essa. Tá? Inclusive, aqui nos informativos, tem isso explicado, inclusive tem um formulário especial para você pedir a guia desdobrada. A doutora Fátima, inclusive, trabalhamos juntos também. Não, e a questão da guia desdobrada também, ela cessa a mora. Porque o que ocorre? Você entende, eles estão te cobrando 5.000, você entende que é 1.000. Você deposita, você paga 1.000 e deposita a diferença de R$4.000. Aí amanhã, se você perder, eles falarem, não é 1.000 nem 5, são R$3.000. Aí aquele valor que você, entre aspas, está devendo, não incide a mora, eles retêm, porque na realidade não é um pagamento essa guia desdobrada, é um depósito administrativo e eles vão te devolver a diferença. Eu achei que desdobrar seria pior, porque se você não acertar o número, você tem 2 problemas, um de compensar e o outro de... Entendeu? Não, mas aí que tá. Isso que eu fiz uma mas aí só. que tá. É interessante você, com o laudo, você apresentar aqui meu caso valor. não é o laudo, meu caso é o revalida lá, sei lá, que eles inventaram lá que botaram o imóvel como comercial. Aí eu recolhi o valor
Eles cobraram mesmo, mas contestando, dizendo que não é comercial, que é residencial, e mandei fazer uma perícia lá. Não, mas no caso eles mesmo não conseguem fazer, você tem que ir num outro órgão lá, na inspetoria. Nesse caso específico, você paga o que você entende devido. E a diferença, por isso que fala em guia desdobrada, na realidade ele te manda uma guia do valor total, aliás, não é uma guia, são duas guias, aí uma do valor que você aponta no seu lado e duas da diferença. Você não precisa depositar a diferença, mas você se resguarda da Porque mora. a multa é muito grande, Exatamente, ela vai 8, 20, não sei o que vai Você ter. se resguarda da mora. E É um absurdo amanhã essa ou depois, multa. e é um processo que dura 4, 5, 6 anos. E eu acho que o doutor Octávio, tem certeza que o doutor deve vai abordar isso, você tem que renovar esse pedido anualmente. A cada ano você tem que renovar. Recebeu o carnê do IPTU, você renova o pedido. E você deposita ou não. No final, quando você terminar o processo, verificar, nem é 1.000, nem é 5.000, são 3.000. Aí eles vão fazer o cálculo e prontamente, nesse sentido da prefeitura judiciária, eles vão fazer um cheque administrativo para te devolver o que você depositou a mais. Todos entenderam? A doutora Fátima, nós trabalhamos juntos, tá? E temos alguns processos de impugnação do valor penal e realmente esse procedimento que a gente segue. Tá? Explicação, obrigado, doutora Fátima, muito bom. Tá? Bom, dando prosseguimento, o que acontece é o seguinte. Ou não? Respondeu, né? Tá. Então, dando prosseguimento, caso no final perca o prazo para a impugnação administrativa, tá? Aliás, eu não cheguei a falar com vocês aqui sobre o Ministério Público também entrou, depois vamos falar sobre a impugnação judicial, mas en passant, tá? O Ministério Público também entrou, tá? E muita gente achou, por que o Ministério Público perdeu? Não perdeu. O que acontece é o seguinte, ele usou os mesmos argumentos da violação ao princípio do confisco, da capacidade contributiva. O problema todo é o seguinte, é que foi julgada extinta, sem exame do mérito, porque existe uma lei 7347/85, cujo parágrafo único do artigo 1º diz: não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos. Então, é por isso que essa ação civil pública do Ministério Público não prosperou. Tá? Então, infelizmente, porque o Ministério Público fez uma ação muito boa, inclusive juntando aqui depoimentos, tá? Aqui, por exemplo, ele, conforme apontado na agência de representantes, um apartamento padrão de Copacabana sofreu reajuste volumenal pelo novo de 83 mil para 200 mil. Tá? O que, mesmo observado a nova alíquota menor, a redução do fator idade e o desconto concedido em relação aos novos critérios, gerou um aumento de 306%. Tá? Então, realmente, as observações feitas aqui pelo Ministério Público foram excelentes, mas infelizmente eu vejo pouca chance, em função dessa lei, de ir para frente. Então, o que acontece é que, se perdemos o prazo para a defesa administrativa, é possível respeito à defesa judicial. O que acontece é o seguinte, é que aí tudo vai depender do perito. Tá? Só que, como todos nós sabemos, vocês são todos meus colegas, que nós temos que formular uma aquisitação perfeita, porque o perito vai responder a nossa aquisitação. Então, por exemplo, num caso aqui, que eu selecionei para apresentar para vocês, tá? No laudo pericial, resposta aos quesitos, mencionou o expert, tá? Ou seja, o valor do IPTU lançado pela Prefeitura é incompatível com o valor de mercado. Aqui não quero fazer uma observação, o seguinte, veja bem, o cliente pode dizer assim, olha, poxa, estão me cobrando aqui 1 milhão, tá? Era 200 mil meu IPTU. Qual é o valor de mercado? Se você fosse vender, cara, 2 milhões, está dentro do artigo 62 que nós começamos a falar no início. Então tem que lembrar isso. E não é ilegal. Dentro do aspecto da legalidade não é ilegal, porque a lei diz que é o valor venal. Se está abaixo do valor venal, então não está errado. Tá? É como, por exemplo, o colega até falou brincando, outro dia disse, olha, é 1 milhão? O seu imóvel vale 2? Então eu compro. Você vende para mim por 1 milhão? Não, então não está. Agora, o problema todo é quando o perito concorda, como neste caso dessa ação aqui, ele concluiu, após a realização da perícia, ficou evidente que, no meu entendimento, isso o perito dizendo nos autos, tá? Que houve aumento indiscriminado de 116% do valor do IPTU de 2004 em relação a 2013. Pronto, com isso aqui, meu amigo, está ganha ação. Tá? Agora, para isso, é preciso o quê? Você entrar com a ação,
O juiz nomear um perito, você formular os quesitos certos. Nessa hora de formular os quesitos, é que nós contamos com a ajuda dos peritos, assistentes técnicos, que eles é que vão nos orientar como fazer essa quesitação de forma que o perito do juízo, né, conduza o raciocínio e vá falar exatamente o que a gente queria. Tá? Então, também é possível ganhar judicialmente. É mais demorado, é mais trabalhoso, mas também pode chegar lá. Até o colega tinha falado. Eu só não entendi uma coisa. Nesse caso aí, que o valor venal era 1 milhão e o imóvel vale 500 mil, para que eu preciso de perito? Não, mas aí se eu não, consigo tudo bem. provar que o valor do imóvel é 500 mil, para que eu vou chamar um perito? Eu concordo contigo, foi o que eu falei para você. Mas não vou nem isso discutir. que pega as pessoas de entrarem no processo, porque o valor do perito é mais caro do que o valor do PTU. Então esse imbróglio aí é feito para ninguém entrar no processo nenhum. Não, mas veja bem, o que Infelizmente. acontece? A doutora Eva vai te falar agora, não é só o valor venal que ela considera, tem vários outros fatores. Tá? Não, a tipologia, a idade. Isso aí, infelizmente, é com base numa tabela de metro quadrado que não leva em consideração o imóvel. Não, mas já leva em consideração ela vai te imóvel. falar agora de essas tabelas para aquele determinado imóvel está errado. A enquadramento. Tá? Eu vou até passar para ela agora, eu já terminei a minha parte, eu espero que tenha dado uma boa. Eu não vou me aprofundar mais em IPTU. Vocês têm alguma pergunta para o doutor Davi em relação à parte processual? Vocês tiveram alguma dúvida? Não? Eu acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte: na impugnação do ITBI, por exemplo, sim. você pode juntar fotos, anúncios de imóveis, porque Sim. em masa, isso, doutora tem dado certo, né? No ITBI a gente consegue reduzir a maioria das vezes, mas no IPTU, se não é o caso da tipologia, tem casos de erro mesmo, de tipologia de frente, mas se não é isso, é só uma avaliação do mercado, deveria ser muito mais simples. Deveria. Isso É um a exemplo doutora mais Eliel vai falar, Agora você inclusive. vai entender. Porque ela vai falar imóveis que estão em área de risco, porque hoje alguns imóveis estão, por exemplo, Meyer era um bairro bom. Agora, dependendo da situação que ele esteja no Meyer, é considerado área de risco. Hoje em dia, você até mesmo no centro da cidade, o imóvel, ela vai falar em relação à tipologia, idade, tudo isso, ela vai falar que pode ser contestado para você poder fazer uma reavaliação do valor do IPTU. Isso, vamos ouvir a parte técnica. Isso que o doutor Davi está querendo dizer, que nós vamos ouvir o outro lado, que é para poder nós podermos termos fundamento para poder entrar com a ação judicial. Só para concluir, a parte técnica é importantíssima. Eu conheço a doutora Hélio, já usei o trabalho dela, é essencial, até porque quando você entra na parte de perícia, né? Mas a avaliação de mercado ela deve ser considerada, na minha opinião. Sim. Se a base do imposto é o valor de mercado dele, a planta deveria refletir o valor de mercado dele. Quer ver um exemplo recente que eu passei? Foi arrematado em leilão. Para o ITBI é considerado o valor de mercado, o valor arrematado. Para o IPTU não. Então não estou conseguindo. A senhora me desculpa, mas a mim não consegue convencer. Se a planta é valor de mercado para os dois, eu não entendo como é que esse imbróglio, o valor. Na prática, distintos que deveriam ser um só. Então, mas quem criou essa diferença é que surtou, porque para mim o valor de mercado é um só. Não existem dois mercados, um mercado para IPTU e um mercado para ITBI e um mercado para vender o imóvel. Então, me parece uma coisa totalmente arbitrária. Eu já encontrei jurisprudência dizendo que o critério para cálculo de avaliação de ITBI deve ser o mesmo para IPTU. Já encontrei jurisprudência. Mas está evidente que o valor de mercado é um só. Eu não consigo entender dois valores de mercado, eu não consigo. Dentro da própria prefeitura a gente tem dois valores de mercado. Já questionei isso, já levei ao conselho. É a lei que determina. Não, o problema mas ninguém questiona isso. Aí, colega, veja bem. O que acontece é o seguinte: a lei do IPTU não é a mesma do ITBI, é outra lei. E segundo, nós temos um problema seríssimo, que cada município cria a sua própria lei. Infelizmente, no caso de tributos municipais, nós temos cada município. Eu já tive problema
pegar um município aqui, vamos ver a lei específica daquele Mas ninguém município. pode se afastar do valor de mercado, cara. Sim, uma coisa é certa. Infelizmente, a gente está Pela discutindo lógica, uma coisa que está tem que ser o totalmente valor de errada. mercado. O que tinha que debater era se o valor de mercado é o que realmente o mercado pratica. Me parece uma coisa óbvia. Sim, e não esse é o criar bom exemplo. argumentos de tabelas e metro quadrado e multiplicar por área. Até porque uma casa de tombada, ou sei lá, de 1.800, que é piso de madeira, vale menos do que uma outra que tem laje. Isso não é considerado metro quadrado puro, simples. Então me parece que isso é uma coisa aí. nossa linha de raciocínio. Mas vamos totalmente errada. ouvir a parte técnica, para ver o que vocês vão concluir agora. Isso aí também seria uma situação em que as instituições ligadas ao mercado imobiliário, junto também com as instituições de engenharia e arquitetura, estivessem juntos para poder conversar com a prefeitura em relação a isso. Não só a prefeitura, mas também o Estado. Porque o valor de mercado, você sabe que o mercado surtou na época da Copa do Mundo. Todo mundo colocou o valor de mercado lá em cima. Uma expectativa totalmente real. Quando veio a Copa do Mundo, viu que nada era aquilo. Então, o que aconteceu? Ninguém conseguia vender, alugar, né? Com valores fora do mercado, né? Então, vamos ater aqui isso é um outro assunto, né? Então vamos deixar que ela. assunto principal. Mas deixa ela concluir para poder a gente terminar aqui o raciocínio. Doutora Eliana, a palavra. Bom dia, pessoal. Queria agradecer aqui o convite da BAME, em nome da doutora Zenaide, agradecer o convite do doutor Davi também, e agradecer vocês pelo interesse, que a matéria é muito interessante e suscetível de muitas colocações. Eu vim para cá hoje, atendendo o outro convite, para um debate. Eu não vim como o doutor Davi preparada para uma palestra. Tanto é que eu não trouxe PowerPoint, eu não trouxe nada. Mas vamos tentar engatar para que seja bastante produtivo, tá bom? Bom, de início, a doutora Zenaide me pediu aqui um ponto tocado pelo doutor Davi, que foi o ponto do funcionamento de um bom assistente técnico e de um bom perito do juízo. O bom assistente técnico, a função dele não é tão somente começar a funcionar após o espaço saneador do juízo, ou seja, após a nomeação do perito do juízo. Um bom assistente técnico, ele já prepara a situação, a questão, num laudo prévio ou num pré-laudo, para justamente instruir a inicial ou a contestação do ilustre patrono de uma das partes. Por quê? Porque, como disse o doutor Davi, o bom advogado, por melhor que seja, a não ser como exceção o Davi, que tem um olhar passado de engenheiro, mas ainda permanece, o advogado não tem aquele olhar técnico que um perito, um engenheiro, um arquiteto, um perito contábil possa ter. Então é importante que ele esteja muito bem acompanhado em todos. Gente, não repara que eu estou rouca. Todos os momentos, inclusive na propositura de uma inicial ou na propositura de uma contestação, num ato contestatório. Depois disso, a ação prossegue. Depois dela prosseguir, ela vai requerer uma prova pericial pedida por uma das partes ou pelas duas, e o juiz
defere o despacho saneador. Depois disso é nomeado o período do juízo, que vai estudar o processo para fazer um pedido de honorários, que o pessoal elenca o pedido de honorários com certa razão de como exacerbado, e o assistente técnico já está preparado, conhecedor da inicial e da contestação, ou seja, função do advogado passar a inicial e a contestação para que o assistente não só acompanhe o perito, mas saiba formular os quesitos para ajudar tecnicamente o advogado. Um bom quesito pode até, tanto quesito inicial como quesito de esclarecimento, que é o que ocorre depois da juntada do laudo pericial, ele pode anular um laudo de um perito do juízo. Ele pode ser convocado para audiência se ele não tiver satisfeito os clientes, as partes, e pode até anular em audiência um debate entre o perito e o assistente da parte, pode anular o laudo oficial, o laudo perito. Nós já conseguimos isso. Tem um membro da minha equipe, que é um perito renomado também, Dr. Gino Bianchi. Nós já anulamos alguns laudos de perito do juízo. Até então, alguma dúvida? Podem me interromper também. Bom, honorários de um bom assistente técnico, que são tabelados, eles variam de 100% a 80% dos honorários homologados pelo perito do juízo, Logicamente, você tem como impugnar. Outro dia eu peguei uma ação de filtração tranquila, que o perito passado, que foi substituído, pediu R$8.000, e a perita que o substituiu pediu R$60.000. Então, isso ocorre muito. Eu vou deixar para a doutora Zenaide a última tabela de honorários aprovada pelo CREA, porque é bom os advogados terem para saberem impugnar o perito, ou até através do seu assistente técnico que está frequentando essas associações, esses institutos, saberem impugnar fundamentadamente, tá? O assistente técnico, ele vai receber de 80% a 100% dos honorários do perito, incluindo a formulação de quesitos. Esses honorários são pagos da seguinte forma: a metade no contrato verbal ou por escrito entre a parte e o assistente técnico, e os 50% finais na contraentrega do parecer técnico, ou concordante ou discordante. Em geral, é bom que ele seja discordante. Por quê? Por mais que o assistente técnico concorde com o laudo perito, não é bom a outra parte, a parte adversária, achar que está tudo bem. Então, é uma estratégia que um bom assistente tem de jamais concordar. Concorda parcialmente
e mexe numa coisinha ou outra. É lógico que ele não vai perseguir o perito de maneira para trazer prejuízo para a parte que ele defende. Mas é bom que ele discorde sempre de uma coisa. Né? Bom, alguma dúvida até então? Pessoal, eu achei importante que a doutora Eliel falasse sobre essa parte do perito, uma parte introdutória, tá? Porque alguns não estão acostumados com ter assistente técnico, como o assistente técnico trabalha com advogado, a forma de pagamento. Então, isso tudo foi importante para ela abordar. Inclusive, essa tabela do CREA, para a gente justificar, para fazer a impugnação do honorário que o assistente técnico ou do perito judicial esteja fazendo. É isso? Então, vocês tiveram alguma dúvida? Tiveram alguma dúvida? Ninguém teve dúvida nenhuma? Em relação ao IPTU, né? Então, no caso, como a Maria falou, de repente o valor do perito o valor do perito é nada, né? Então, uma coisa que meio que falar, né? E aí, cada vez aí tem os valores que a gente vai também variar. Exatamente. Mas mesmo assim, vocês já tiveram uma visão, né? Então, agora ela vai falar sobre a parte do perito no IPTU. Bom, o IPTU, eu trouxe até um carnezinho aqui de IPTU. É um apartamento de sala, quarto, em Copacabana, com uma área edificada de 36 metros quadrados. Esse apartamento fica na rua Santa Clara, esquina com o Toneleiro. A primeira coisa que você vai fazer aqui, conforme disse o doutor Davi, é o valor venal. O valor venal lançado aqui na guia de IPTU para um apartamento sala quarto em Copacabana ficou em R$92 mil. Gente, a gente consegue comprar um apartamento de sala quarto por R$92 mil em Copacabana? De jeito nenhum. Deve estar em torno de uns 500 a 600 mil, mais ou menos, tá? Depende dos atributos particulares. Bom, depois que a gente vê se vale a pena ou não reclamar administrativamente pelo valor venal lançado o IPTU, a gente olha e diz assim, não, esse aqui está ótimo, eu não vou reclamar. No entanto, existe uma outra forma de impugnação. Essa forma de valor venal não é um laudo de avaliação, não é um mero laudo de avaliação. É um laudo que é obrigado a seguir a norma técnica 14.653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o critério comparativo de mercado. Você pega amostras, elementos amostrais parecidos e os mais semelhantes com o imóvel em objeto, trata eles de maneira que você possa, por fatores denominados de fatores de homogeneização, homogeneizá-los o máximo possível. Agora, tem um detalhe também. Se você mexe, por exemplo, com uma confiabilidade de 10 elementos amostrais, você vai ter que ir, senão não passa na prefeitura. Você vai ter que ir
A norma manda que você vá ao local e fotografe pelo menos o prédio e dê todas as informações que você puder. Se tem vaga de garagem, se não tem, se o apartamento é de frente, se ele é lateral, enfim, a norma técnica não é um mero laudo de avaliação. Ela tem que ser feita, o laudo, de uma maneira muito minuciosa. Por quê? Porque existe dentro da prefeitura uma praga denominada Conselho de Contribuintes, tá? Ele veta tudo quanto é laudo que bate lá, por mais certo que seja. Então, eu aconselho, se eu fosse advogado, eu nem entrava administrativamente, a não ser que fosse por dados cadastrais. Eu entrava judicialmente, porque é certo lá. Bom, a outra maneira de impugnar são dados cadastrais, fator idade, fator de tipologia, que diz se é casa, se é loja, se é sala, fator de tipologia, fator de idade, fator de posição, tá? Se é de frente, se é de fundo. Há alguns anos, aquele trapalhão, o Renato Aragão, ele tinha um apartamento na Delfim Moreira com o General Urquiza, mas eram 2 blocos de apartamento, 2. A entrada ela era pela Delfim Moreira, um bloco. O outro bloco, a entrada era pela General Urquiza, sendo que o apartamento dele, ele dava de frente para a rua transversal. Ele não dava vista para a orla. Ora, sabemos nós que o V0 e o VAP, o que é o V0? É o valor do metro de testada do trecho do logradouro. Ora, um apartamento na Delfim Moreira, o metro de testada do trecho da Delfim Moreira é imensamente maior do que o metro de testada da Avenida Copacabana, tá? Isso é que gerou a planta genérica de valores, que, como o doutor Davi disse, aumentou significativamente sem fundamentação. Então, tudo que gerou o aumento do IPTU foi essa planta sem fundamento. Doutora, a gente poderia, de repente, basar esse laudo, por exemplo, que o entorno se tornou área de risco, desvalorizando? Sim, existem tabelas que dão o fator de área de risco e que você usa, fotografa, pode até coletar, aí não precisa laudo. Não. E onde a gente consegue essa tabela? No site da prefeitura, ou a doutora Zenaide. A gente envia para vocês. Isso não é da tabela, não. Eu baixei no download, tá? Então, eu só chego ali no lugar da rua, ou então aí aparece. A minha rua fica na 169. Questionamos isso com a prefeitura, com o fiscal, Que geralmente é que dá pitaco nos laudos de avaliação. Aí eu falei assim, olha só, a minha entorno mudou. Eu juntei uma planta até Jornal, né? jornal, Fotografia de fotografia de operação policial. policial, manipulação de fuzil. Aí ele falou assim, ó,
Ah, mas essa desvalorização, isso já foi calculado na época do César Maia, de 30 dessa resposta. Calculado como? Se o negócio está Da época do César Maia pra cá, piorou muito. Aí não tem resposta. Aí é aquela conversa E o Lopes sem era lógica, resistência. sem pé nem cabeça. Não, tá tudo certo, você não pode estar tudo certo. E aí, até a indignação do colega, eu concordo com ele, assim, a gente fica refém de toda essa explicação, lógico, a explicação técnica. Tem que ser dito, mas também tem uma questão fática que não tem que fica inexplicável. E como é que você fala isso com o cliente? Porque o cliente procura, geralmente dizendo que a área dele já não é mais tão valorizada, porque ele também não tem conhecimento técnico. O que ele faz? Eu estou pagando IPTU muito alto. Já não vendo pelo que eu A minha, consegui. eu já não vendo mais igual. Tirando essa questão quando realmente você sabe que o valor. Quando você vende seu imóvel hoje? Pô, meu imóvel hoje está valendo 3 milhões. Não tem que conversar. Você está pagando pouco, não reclame. Né? Mas muita gente está acontecendo isso. Esse imóvel especificamente que eu estou falando é no Itaiangá. Mudou. Era uma área nobre, muito nobre, poucas pessoas tinham carro, residências. Agora passa o pessoal com fuzil na rua. Eles até tentaram fechar a rua lá no Cancelo, com segurança, para dar uma melhorada. E os valores absurdos, assim, o negócio que era, eu tenho de 8, passou para 20, está quase em 40, assim, fica impagável. E aí entra a questão do princípio de não confisco. Porque provavelmente, em alguns anos, a pessoa perde o imóvel, e perde mesmo, que entra a Dívida ativa. o município cobra, não é tão lento assim, a cobrança dele não é lento para você ir na 12ª vara tentar resolver. Se você para ser atendido lá, perde essa esperança. Você tem que tirar o dia para chegar às 11 horas da manhã, pegar a sua senha e não tem mais compromisso, você espera. E fora o fato de que o juiz não te atende. Não, você vai secretária. pelo secretário por Quando telefone. até isso não faz reclamar que funciona, você liga e você fica assim, documentação, não tem documentação, me dá uma certidão, uma coisa, não, mas vai resolver. Você fica, defende isso pro advogado, aí não é parte pro advogado, é muito complicado. Você deve interromper sua pergunta. Existe um princípio que o doutor Davi Nigri até lembrou na nossa conversa lá dentro, que é o princípio da dignidade humana, que está no princípio constitucional, que é um dos princípios que também tem que ser citados, né? Também nas ações. Nas ações, porque até o contribuinte, muitas vezes, ele vai lá até na vara sozinho. Porque tem uma hora que ele não acredita mais no advogado. O advogado explica, demora, a morosidade, o que está acontecendo, aí ele vai sozinho. Então, quando você chega lá, é muito mais difícil para o contribuinte, uma explicação dessa técnica, a pessoa Não tem alcance de jeito nenhum. Não é questão de inteligência, não. É porque tecnicamente ele não é preparado para aquilo. É como o doutor Davi, com licença, estávamos conversando, eu elogiei a participação dele na reportagem do Globo, juntamente com o secretário. Ele bateu de frente com o secretário e falou: é um absurdo no momento desses de crise, que as pessoas estão sem dinheiro e os funcionários públicos não estão recebendo seus salários, como que a prefeitura acha de fazer um reajuste desse desproporcional, sem fundamento. As pessoas estão praticamente perdendo seus imóveis. A prefeitura não tem como. Isso vai direto para a dívida ativa? Vai morar debaixo da ponte? Como que pode ser feito isso? É totalmente surreal. A prefeitura não está nem valorizando a parte social do cidadão, né? E por mais que as entidades, mesmo de advogados, seja o que for, para poder resolver isso, eles não querem nem ouvir. Eles não querem nem ouvir. Não basta nem mesmo a OAB, o pessoal fica falando que a OAB não está nem fazendo. A OAB faz o que ela pode. Muitas questões de IPTU, conseguiu trazer o ITBI para cá, os advogados reclamando que mesmo assim, em relação ao agendamento, que é absurdo, esse agendamento não deveria haver, como também no imposto de renda não deveria ter o agendamento que existe, a gente sabe disso, mas é complicado, tem a questão política também deles, que é complicada. Tá? Então a gente está batendo de frente com a parte técnica, com a parte que é de consenso, que a gente está vendo aí a parte fática que você está falando, o imóvel, que é supervalorizado, e agora você tem o quê? Malandros, bandidos com fuzis, né, de armas de guerra, passando, e a prefeitura está alegando o valor venal, um critério que foi do César Maia. Há quanto tempo que o César Maia saiu do governo? Tem que responder com tanta
individualidade, porque você daqui a pouco começa a ser até indelicado com a pessoa, porque aí, né, de muita inteligência. Então, a conversa tem que acabar. Independente disso, nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Temos que mostrar para o advogado, trazendo os elementos, como o doutor Davi Nigri, um profissional da área tributária, trazendo os critérios técnicos, doutrinários, que nós temos que utilizar. E a doutora Eliel, com a parte dela técnica de perito. Nós temos que utilizar a parte técnica, tudo que a gente tiver. Tá? Que muitos colegas aqui, o doutor Rogério, que é nosso associado antigo, trabalha com isso há muitos anos. Trabalha com obras, sabe como fazer. Mas tem outros colegas aqui que não sabem. Mas agora eu estou aprendendo PTU também. Estou aprendendo, estou recomendando a todo mundo entrar no processo administrativo, porque na hora que todo mundo entrar, eles param de fazer isso. Todo mundo, o cara pergunta para mim, e aí eu estou insatisfeito, entra lá com o processo administrativo. Pode Mas ser não adianta, eles vetam. Não veta não. Indeferem. Veta se fizesse naquele de adesão de revalida. Agora, se for individual, se recorre, perturba do mesmo jeito que eles perturbam a gente. Na hora que todo mundo fizer isso, eles param de fazer essas canetadas loucas. Então está faltando também a gente fazer isso. Vamos embaralhar o trabalho deles. Quero ver se eles têm fiscal para fiscalizar. O nosso objetivo é esse, o debate, você trazendo a sua experiência. Questionei todos. E a gente vai fazendo isso. Questionei todos, depositei tudo em juízo. Então o cara já me olha lá, beleza, ele pode tudo. Por que eu posso tudo? Porque eu vou fazer. Ótimo. Eles não querem autenticar, documento que não tem firma reconhecida, contrato de locação, não querem fazer nada. Vai fazer na marra. Então faz sem autenticar, que na minha inicial eu vou botar que você não quis autenticar a originalidade de um contrato de locação, porque não tem firma reconhecida. Eu gostaria de saber o que me obriga a ter. Qual a lei que me obriga a ter um contrato de locação com firma reconhecida. E vamos criar um embrólio, cara. Isso aí você está usando o seu direito de prerrogativa de advogado, que você tem o seu conhecimento. Mas você não precisa ser advogado para fazer isso. Independente disso, mas nós estamos aqui no meio de advogados. Nós vamos usar o nosso meio, que é a nossa prerrogativa. Mais de ninguém fazer nada. Ter 2 valores venais há 30 anos, um para ITBI e outro para IPTU, e nunca ninguém questionar isso. Todo mundo faz amém para isso. A OAB não faz nada. Nada. Então, nada. Ninguém faz nada, nem a gente, nem a banca faz. Então, eles não tem o que fazer. Quem vai fazer? Nós estamos começando agora. Essa planta aí de V0, não sei o quê. Vamos começar a fazer isso. Advogado vai saber fazer Vamos isso. começar a fazer isso. Então você venha, traga esse questionamento, que é para a gente poder acionar o nosso corpo jurídico, para poder a gente fazer isso. Interessantíssimo. Então, com o nosso corpo jurídico, a gente vai, junto com especialistas nessa área, para poder nos nem o ajudar. parecer da Secretaria de Urbanismo deles. O IPTU não aceita o parecer da Secretaria de Urbanismo deles. Eu falei, meu amigo, então para que você quer urbanismo? Foi um processo de transformação de uso. Eu fiz a transformação de uso inteira no urbanismo. Não sabia que existia uma tal de vistoria que a própria inspetoria lá da Fazenda Municipal tem. Fiz o processo inteiro no urbanismo de transformação de uso. Chegou na fiscalização lá do IPTU, cara, não vale. Tem que mandar um fiscal nosso ir lá. Eu digo, é inacreditável. O próprio órgão não se entende, não se comunica ele não internamente. aceita o laudo da própria prefeitura. Desde que o doutor Gino... O que o doutor Rogério está falando tem plena razão. Os órgãos, as secretarias não se falam. Não se comunicam. É inadmissível que um município como o Rio de Janeiro, por exemplo, você tenha o lançamento de um imóvel sendo comercial ou residencial por um fiscal da Fazenda De que ofício. não passe pelo urbanismo. Não, é de ofício. Então, esse Revalida fez isso. Pegou pelo Google Maps. Os caras nem foram lá. Ia pelo Então, Google Maps, ia lá, costureira. E transformaram um negócio em comercial. É um absurdo isso. E ninguém falou nada. Só eu fiz recurso para tudo. A grande discussão, eu acho, que todos deveriam ter, principalmente aqui nessa casa, é o seguinte: a planta genérica de valores, ela não foge daquilo que a Hebe falou. A planta genérica de valores, ela tem que ser calculada de acordo com a norma técnica de avaliação. A planta genérica de valores nada mais é do que você estudar naquele logrador, naquela região, o metro quadrado das coisas. E aí sim, depois que você tem esse mapa,
você aprova com os vereadores e torna-se a planta genérica de valores que vai ser o objeto da tributação, tá? A ferramenta da tributação. O que acontece? Nós que trabalhamos em outros municípios, é uma coisa impressionante como as autoridades são cegas para esse assunto. Quais são os critérios da planta de valores? Alguém me apresentou? Eu vejo ali no Quem fez esse estudo? Eu vejo ali no PTU, é frente, idade, Não, área... esses são os fatores. Mas o estudo que determinou que o teu VR custa R$ 2.200 o metro. Não sei. Isso aí é uma planta que é feita uma avaliação para cada logrador, para aquela região, para cada local. Isso aí é um documento que tem que ter transparência. No mínimo. Exatamente, nós estamos falando aqui. Exatamente. E é um trabalho muito caro de se fazer. Né? Existem firmas de engenharia de arquitetura que vendem plantas genéricas de valores pelo Brasil afora. E é uma coisa que tem que estar de acordo com a norma, tem que ter critério, inclusive com dados do IBGE. Então o que acontece? Desde o momento que a gente assume pagar uma coisa que a gente não sabe como é que é a conta que chegou nesse valor, a gente atende qualquer coisa. Tá certo? Uma vez eu fui fazer várias avaliações no município fluminense. Vou dizer qual é. Tem petróleo lá, mas não vou dizer qual é. Tá certo? Capital do petróleo. Eu fui impugnar em vários IPTUs lá. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei na Secretaria de Fazenda, tinha uma senhora de chinelinho. Peraí, doutor. Foi lá, não estou brincando, pegou um saquinho. Para cada rua tinha um saquinho com vários recortes de jornal de anúncio. Era ali que ela calculava a planta genérica de valores. E aí? É assim? É um saquinho na mão de uma senhorinha? Com vários recortes de jornal? Eu ainda acho esse mais certo do que esse padrão aí. Só que o saquinho estava Esse é valor defasado. de mercado, Aí se ela O fizesse... saquinho estava defasado. Da época que a capital do petróleo ainda tinha carroça no meio da É rua. melhor pegar o do SAP lá, o metro quadrado do Entendeu? SAP. Então, o que eu acho assim, toda discussão, essas duas frentes que a Hélio falou, tanto do valor venal, a impugnação do valor venal por si só, se está mais caro ou mais barato, se é coerente com o valor do imóvel. E a outra são os dados cadastrais. Os dados cadastrais, na minha opinião, são muito relevantes, não é por causa do apartamento que o senhor achou que era tão simples assim. Ele se torna muito complicado quando o senhor está avaliando o terreno. Porque olha só, o senhor, lógico, advogado, inteligente, vai chegar. Apartamento é de frente? Não. Então, tipologia. Não é. É de lado. Tá, beleza. Qual a idade do imóvel? Aí você olha, eu consigo comprovar, tá certo? A metragem do apartamento também mole. Vamos lá. Eu não acho mole não. Como é que comprova a Na metragem? sala comercial você não é médio, tá? Agora, E se der... área construída. Aí, quando parte do terreno, como é que você vai lançar os fatores de depreciação? Não tem. Topografia, acidentação topográfica, drenagem, restrição legal, curva de nível, culturas empregadas ali. Aí entra a necessidade de um perito realmente de engenheiro civil, arquiteto, para avaliar essa situação. Não só um mero olhar naquele formulário. É aí que entra a grande discussão que a doutora Hélio estava falando. Todos os laudos, por melhor que sejam, eles demoram 5 anos para ser analisados. E corre risco de ir para o conselho. Chega lá no conselho, o sujeito não quer nem saber se é topografia, se é acidentação, se mais de 30% de inclinação. Ele não quer saber nada disso, ele não entende nada disso, ele vai dentro. Então, o que ela estava falando? Que em muitos casos mais complicados, o advogado tem mais êxito na justiça do que no processo administrativo. Entendeu? Bom, mas é isso. Agora, O grande âmago da questão é o seguinte: cadê a impugnação da planta genérica de valores? isso tem que fazer. Cadê a transparência da planta genérica de valores? Essa ação aí que eles fizeram, os deputados, etc., não impugnaram isso. Não impugnaram? Vai ser uma É o ação seguinte, de impugnação de planta. da planta genérica de valores. E não Por quê? de... O que acontece? Isso é um trabalho muito caro de ser feito. Você imagina pegar um município do Rio de Janeiro, que é quase uma... Tem muita cidade aí na Europa que não tem a metragem que o Rio de Janeiro tem, tá certo? Então, imagina você pegar de Ipanema a Santa Cruz e recalcular a planta genérica de valores, para identificar novas áreas de risco, e que vai impactar no valor da rua e tal. É muito caro. Então o que eles fizeram? Mostra como eles atualizaram essas plantas. Foi um belo de um chute. Qual é o cálculo?
Qual é o cálculo dessa variação? Eles teriam Cadê a transparência que é obrigado por lei? Ele teria que mostrar Cadê a lei da transparência? o que justifica o fator de correção. Quem elaborou? Quem elaborou? Qual é o engenheiro e qual é o CREA dele e se ele é habilitado. Se ele recolheu o RT. Se ele recolheu o RT, porque eles pedem o RT para mim. Agora o senhor falou que a revisão diária é fácil. Qual é o documento que habilita a homologar uma área diferente daquela? Pega o projeto original. O projeto original aprovado no imóvel. Não, olha só. Se você tiver chance de ter uma certidão de interesse do projeto de aprovação, te resolve o problema. Não, é casa. Falou casa. Casa. O que a prefeitura vai exigir de você? Que você contrate um engenheiro civil ou arquiteto que faça um croquis assinado e aí eles atualizam. Atualizam a área? Pelo croquis. Os caras não aceitaram nem a planta carimbada pelo urbanismo. Bom, aí, isso. Mas isso é exigência do processo e eu tenho conseguido bastante êxito com isso. Tem conseguido? Com revisão de dados cadastrais. Porque uma coisa que o doutor Davi esqueceu de esclarecer é o seguinte: a impugnação do valor venal é aquele limite que ele falou, mas a impugnação de dados cadastrais você não tem prazo, a qualquer momento você pode entrar. Eles usam de treta, tudo repete. Fala assim. A impugnação tem duas impugnações aí. Uma impugnação do valor venal, que são esses prazos que ele citou. A impugnação de dados cadastrais, ela não tem prazo. Você pode entrar a qualquer momento. Então, por exemplo, você pegou lá teu imóvel lá. Está com um problema de lançamento V0 está errado, ou então a testada está errada, ou a área está errada, você não tem prazo. A qualquer momento você pode pedir a revisão do cadastro. Tá? Não tem prazo. Quem que dá prazo é a revisão do valor venal. Essa tem prazo. Mas as pessoas na prática acabam misturando as duas coisas, porque O próprio atendente lá não sabe diferenciar. porque na prática acaba sendo misturado. Porque um erro do cadastro, de lançamento de cadastro, vai impactar no valor venal. Entendeu? Então, mas não necessariamente eles estão ligados, mas acaba ficando tudo. Área de risco. Como é que funciona essa parte da área de risco? Então, a parte de revisão de cadastro é como se fosse um erro formal. Então, não tem prescrição, não tem prazo nem nada, você pode fazer a revisão a qualquer momento. A impugnação do valor venal é que tem prazo. Não, mas esse prazo é da prefeitura, porque acho que na justiça não tem isso não. Mas existe isso na lei, na própria Na lei? justiça não tem, não tem. Tá. Na justiça tem também? Ele acaba Não, esse prazo? não. Tô falando da administrativa. Eu temo muito esse negócio chamado Conselho de Contribuintes. Mas o Conselho de Contribuinte, eu sou da Secretaria de Fazenda Estadual também. O Conselho de Contribuinte ele é formado não só por fiscais, ele é formado também por engenheiro, por associação comercial. Sim. Ele não pode dar uma decisão sem fundamentar. Sim, mas eles estão esse laudo no município. Porque senão você recorre ao presidente do conselho. Uma decisão de uma Câmara de Conselho que não seja satisfatória, cabe recurso ao presidente do conselho. Sim, mas eu já fiz laudos que estavam ultra bem fundamentados, Gino, várias pessoas que não foram deferidos pelo Conselho de Contribuintes. Recorre ao presidente perguntando por quê. Ao presidente do conselho. Porque parece que é a última palavra, mas não é, ainda tem um recurso ao presidente. E se o presidente não acatar, recorre ao secretário. Porque Por isso que a gente sempre diz que é mais fácil entrar na justiça. É por isso que ela falou isso muito sabiamente. Foi o que ela- Ao mesmo tempo, no administrativo e judicial. E mas se você não ganhar um, ganha o outro. O problema é o custo judicial. Claro, mas é tal negócio. Ou a segurança ou o custo. Entendeu? Nós temos feito entrado administrativo e judicial. Só que em judicial ainda posso alegar uma série de princípios que são considerados pelos juízes E que não, e que o administrativo não está nem aí. É Eu verdade. posso pedir a repetição. Exatamente. Ainda pode pedir a repetição. Eu funcionei há algum tempo em várias fazendas, uma ação que a senhora autora tinha comprado uma casa no Itaengá. Antes daquela favela, ela comprou essa casa por X mil reais. O que aconteceu?
com a falta de fiscalização da prefeitura, que tem que coibir a ocupação irregular, ela perdeu milhões na casa dela. Então, olha só que coisa, ela entrou com uma ação para calcular por conta da favelinha, se não me engano, isso, o quanto que ela tinha deixado, o quanto que ela perdeu no patrimônio dela. E ela ganhou. Pediu indenização? Foi indenizatória? E ela ganhou. Olha que lindo, se todo mundo descobre isso. Eu moro perto da ladeira dos Tabajaras. Eu senti que o IPTU não subiu tanto, porque eu durmo toda madrugada com tiroteio. A minha cachorrinha é uma Shih Tzu de 5 anos. Ela fica louca, ela se treme toda, porque é uma área de risco. Eles descem de fuzil. Então a área de risco, ela tem que baixar essa área aí que a prefeitura enquadra como área de risco. Não é. É o valor, é a conta genérica. O valor venal. Cada rua, cada logrador tem o seu código, está no IPTU, aí vem em seguida várias, são 500 páginas. Então cada rua tem o seu valor. Então não adianta me chamar. Já está ali escrito. A Avenida Copacabana, por exemplo, tem vários trechos. Por exemplo, a minha rua é lá do Parque, lá do Lima, tem diferenciação também. Isso. Tá? Então vem várias tabelas, vários itens assim, que aí você vai localizar. Por exemplo, minha rua é lá do Parque. Então o meu valor foi em 60 e até me deu trabalho de copiar. Mas é mais um fator redutor isso? Não, esse é o... Aí o fator redutor é do carneiro. É a nota genérica que ela está falando. Desconto é do carneiro. É do carneiro. Mas cada rua, cada logrador tem, rua Festa da Cunha, ali tem. Lá do par, valor venal. Tanto. Entendeu? Pode cada... Não é o valor venal. É o valor unitário. Cada imóvel da rua, no lado do par, custa tanto. Aquele valor é que vai vazar o valor. O exemplo é a Figueiredo Magalhães, por exemplo. Tem Figueiredo Magalhães na beira da praia e tem Figueiredo Magalhães lá no pé do morro. São vários quarteirões, cada trecho desse daí tem uns índices diferentes. E você vê que ele é maior sempre a partir da orla. Porque é um lugar mais... Então deve ser isso que César Maia fez, que é o que ele está dizendo que foi lá. Deve ser isso, então. Deve ser isso que César Maia fez. Mas eu já fui lá também, me deram uma resposta mais ou menos nesse sentido. Eu fui questionar sobre isso, sobre a área de risco, e falou assim, não, isso não existe. Não existe mais A área de risco, o Rio de Janeiro é uma área de risco. Se for assim, eu também quero redução ou isenção do meu imóvel. Ô, gente, alguma dúvida até agora? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por quê? Desculpa a ignorância, estou entrando Que no isso? assunto de Imagina. IPTU. Recentemente começou a pesar no bolso, vou começar a entender do assunto. O que aconteceu? Eu lá na filinha lá, para revisão de valor venal, vira a pessoa e fala, todo ano você vai ter que questionar o valor venal. Não. É verdade isso? Não. Porque pelo que eu entendi agora, o processo ele vai, demora 5 anos e aí ele tem efeito nesses Tem 5 anos. efeito retroativo. Não, o que informaram pra gente é que do deferimento pra frente. E informaram exatamente o que informaram ele, que todo ano tem que entrar. É isso que eu não estou entendendo. Todo ano vai fazer um álbum? Não. Não, eles disseram que o álbum Ele é aproveitado. Pode ser o mesmo. O formulário diz que ele é aproveitado. Pode. Mas o doutor Davi falou isso, você todo ano vai ter que fazer o mesmo pedido, renovar o pedido. O laudo que não, você vai usar o laudo emprestado Você da vai gravação. ficar escravo. Até ter o deferimento não. Isso é uma questão de trato sucessivo, porque hoje em dia o seu imóvel tem uma variação. No ano que vem ele pode ter subido ou descido a variação. Então não é uma coisa que você decidiu que está valendo por de eterno. Vocês concordam? Ano que vem meu imóvel pode ter valorizado ou desvalorizado. O seu pedido Não, eu não está concordo definido nisso. Eu ainda. acho que o custo, tendo em vista que se o valor for
revisado, o custo desse laudo, desse advogado, deve ser arcado pelo município. E não pela parte que viu o erro. Não, é isso que impede todo mundo de entrar. Sim. É exatamente isso. Então, eu acho que se ele perder e revisar o valor, ele tem que arcar com todos esses custos. Só que isso é utópico, não vai acontecer. Na verdade, nem na justiça acontece. Se o município sucumbir, ele teria que pagar. Mas o importante é a gente entender que você não faz a impugnação hoje, obtém uma decisão que vai valer de eterno, porque simplesmente é uma situação de trato sucessivo, ela vai mudando. Tá? É como toda decisão judicial, que ela, como por exemplo, alimentos. Tá? Me lembrei agora de alimentos. Você entra com a ação de alimentos, mas ela nunca transita em julgado definitivamente. Ela vai fugir o nome que o processo civil te dá isso. Tá? Você vai ter que entrar de novo, porque a situação fática muda. É a casa do imóvel. A avaliação de hoje não pode ser a mesma daqui a um ano. Tá? Agora, eu concordo contigo, se sucumbir, o município que pague. Mas ele não vai pagar. São dois assuntos aí. Um é o seguinte: o teu pedido de alteração de dados cadastrais, uma vez definido, ele vai ser atualizado eterno. Eu concordo. Agora, o que ele está falando é a questão do valor venal. Se você só impugnou o valor venal, cada ano pode ter um lançamento diferente. Mas o que explicaram para a doutora lá é verdade. Enquanto não tem um deferimento, você tem que pelo menos todo ano chegar lá e renovar o pedido. Se não houve deferimento ainda, os caras estão demorando 4, 5 anos para rever, para terminar. Sim, quando não houver deferimento, está valendo. Exatamente. Aquela avaliação foi feita, está lá a planta genética de valores e o carnê que você recebeu. Tá? No ano que vem vai vir outro carnê aquele que está valendo. Tá? Aí realmente você teria que fazer uma nova impugnação. Que é uma coisa de trato sucessivo. Uma outra situação aqui. A BAME está aqui nesse prédio, situada aqui no cruzamento onde houve aqui a construção do VLT. No período que começou, antes da construção, passavam carros, tudo direitinho. Depois houve bloqueamento para poder ter a construção das vias. Ficou intransitável tudo por aqui. Lojas fecharam, foi um caos. Agora já está com movimento, já tem novas lojas abrindo, já tem outras fechadas. Houve modificação de avaliação dos imóveis dessa área. Né? Também a mesma coisa. O IPTU, no ano, veio um valor. Tivemos uma situação, imóveis fechados, não tiveram condições nem de vender nada, lojas tiveram que fechar mesmo. Agora estão reabrindo. Também é a mesma situação que o doutor Beto está falando. Por isso que tem que ser renovado, tá certo? Teve essa avaliação de queda e aumento muito de vocês? Sim, sim. O IPTU veio um aumento de quase 4 mil. No final faz a diferença. E agora? Nós pagamos 10 mil, quase 2.200. Aumento de quê? E agora veio. Não teve. 10 mil. Essa lei aqui, teve 100, 200, ela falou que 2.000%. Só tributar 50% do valor que foi aprovado. Vocês falaram também, que ano que vem vai acontecer o resto. Sim. Vai entrar os outros 50%. Vocês falaram. Você vai ter outro aumento. Mas quando não aconteça os ajustes, pelo menos, né? Porque ano que vem vai entrar um outro valor. Mais 50%. Assim, já entendi, quer dizer, isso não, o aumento não foi total, foi só 50%, outros 50%. Armadilha. Nós somos devedores de 50% do nosso dinheiro. Bom, eu queria comentar aqui o que aconteceu na minha casa, no meu apartamento. Meu apartamento é uma cobertura antiga que ele tinha uma área construída, coberta,
e tinha uma área totalmente descoberta, sem construção, sem nada. Meu imóvel tem de área descoberta 100 metros quadrados, quer dizer, é uma área bem grande, tá certo? De um tempo para cá, a norma técnica NB 140, ela dá peso às construções. Lógico que para você construir essa sala aqui, com piso, paredes, estrutura, fiação, instalação elétrica e etc., você gasta o metro quadrado de construção é muito mais caro do que o metro quadrado de construção de uma área descoberta, que não tem nada. A norma técnica NB 140 recomenda e fixa um peso equivalente entre área coberta e área descoberta de metade, 50%. Ok, então, logicamente, o meu IPTU, eu tinha 1 metro quadrado da área do apartamento e 1 metro quadrado dividido por 2 da área descoberta. O que eles fizeram? Alteraram o critério e agora estão me tributando tudo. Como não? Está com telha removível. Mas eles não foram. Você fala satélite. telhadinho na chaminé da churrasqueira. Bom, até piscina, até quadra de esporte, tudo é tributado. Quer dizer... Não pode cobrir nada, nem telhadinho. E aí, entrou com recurso? Não, eu tive preguiça, mas eu vou entrar. Ela vai entrar É difícil mesmo, você não tem tempo, não é preguiça não, você não tem tempo. Até o dia 9. Porque se não, preguiça você não tem, você já está com a ação na cabeça. Agora, tempo você não tem. Agora eu tenho uma dúvida sobre casa. Vamos supor que eu tenho uma casa em Copacabana, preservada, de 1890, que tenha 2 andares, e que a divisão de um andar para outro é madeira, aquela posição do português antigamente. Sem laje. Sem laje. Isso não entra em maneira nenhuma como peso para nada. Não. Se você for fazer um laudo de avaliação... O laudo joga lá embaixo da casa, porque não vale nada. Pois é, se você for fazer um laudo de avaliação, um custo de reprodução, lógico que existência de laje ou não conta. Aliás, conta. Agora, se você for fazer um critério comparativo de mercado, tá? Que é para impugnar o valor venal, você pode até jogar um fator de depreciaçãozinho e justificar. Mas eles não fazem isso. Então você Tem tem uma solução. dúvida que você está falando da área descoberta, tem a questão do subsolo, que também vale menos, né? Vai. Uma loja comercial, o subsolo vale menos do que o primeiro do térreo. É peso também. Agora, na área edificada do meu IPTU, nesse caso, é a área edificada total. Aonde deveria aparecer o peso do subsolo? Na área edificada? Essa deveria ser menor? Na área edificada. Eles consideram uma área edificada bruta. Entendi. E a norma técnica, ela diz que não, o subsolo, além de ter peso comercial menor, ele tem um peso equivalente menor do que o térreo. Mas isso também tem que ser ponderado. Por quê? Depende, né? Uma coisa é você ter um subsolo que, por exemplo, uma loja comercial. Você vê, por exemplo, o caso da livraria Saraiva, na Travessa. Ela tem subsolo. Só que o subsolo complementa a loja. É um prolongamento É um do prolongamento funcionamento e das Exatamente. atividades. Então, nesse caso, eu não vejo por que o valor ponderar, depreciando o subsolo. Agora,
Se você tem um subsolo, que o pé direito é baixo, e que não tem a ligação direta com a loja, e não é a expansão da loja, aí ele tem que ser tributado de forma diferente. Por isso que a gente sempre fala, depende do olhar do avaliador, porque não é uma regra exata. Tem subsolo, então custa menos tanto, não é É que nem em geral. É que nem em geral. Exatamente, tem geral que é habitável e geral que não é habitável. Sobre a loja. Exatamente. Mas em qualquer caso, para impugnar isso, a gente é muito difícil na prefeitura, assim, né? Porque vai ser um critério... Vai cair no não é muito conselho. objetivo, vai cair no conselho. O que o doutor estava falando aqui, o negócio da casa, isso aconteceu na rua Paissandu comigo. Uma casa tombada pelo patrimônio com restrição legal para qualquer coisa. Qual foi a solução? Fazer um laudo de impugnação do valor venal, não tem nada de cadastro, porque se fosse terreno você teria o fator de restrição legal, para o imóvel edificado não tem. E nesse caso, o que aconteceu? Quando eu pego amostras de imóveis não tombados com imóveis tombados, e usando o critério de restrição legal na ponderação, na homogeneização das amostras, eu mostro que se tem uma casa na Paissandu, né, sem restrição legal, ela custa tanto. A outra com restrição legal não pode nada, não pode ser demolida, não pode virar um prédio no futuro, não pode nada. Então a gente tem como tombar muita coisa o valor do metro quadrado dessa casa. Mas isso vai precisar de um laudo de avaliação. Vai ter que fazer isso. Até ser deferido. Mas nesse caso... Deferido não, é deferido, aí novo fato gerador, isso, nova exatamente. planta de novo, aí ano que vem de novo. Exatamente. É um problema, sim. IPTU e TBI é um problema. Não, eu acho que o ITBI não é tanto problema. Ele Mas está menos muito burocrático. alto, A doutor. foto e os anúncios do Zap resolvem. O problema é o IPTU. O ITBU, ele é sério, ele é rápido. Em um mês eu consigo a resposta. Agora, o IPTU, nem com laudo, nem com nada, você consegue. Não, Só na justiça. Só na justiça. Então, novamente volta àquela coisa que eu falei desde o início. É inadmissível que dentro da mesma prefeitura tenha dois critérios para o mesmo valor de mercado. Eu não quero saber essa norma técnica aí que a prefeitura tem, não quero saber. Eu só quero saber o seguinte, se o imposto, a Constituição fala que é em cima do valor de mercado do imóvel, meu amigo, existem várias formas de determinar o valor de mercado. E a principal é a transação. É a venda. É a negociação. É a negociação. Se essa não tem valor, se a escritura de compra e venda não tem valor sobre esses métodos que eles inventaram aí, esses métodos que eles inventaram não condizem ao valor real do imóvel. É isso que eu acho que todo mundo tinha que insurgir contra isso, para que isso seja simplificado e que a gente tenha uma maneira de rever isso muito mais fácil, como a gente revê no ITBI. Rápido. Eu não conheço ninguém aqui que tenha problema com o ITBI de revisão. Pode até não concordar com o valor, mas que é rápido é. Não, mas ele, quando vem lançado, quando você vai consultar, ele tem vindo alto. Mas a revisão tem sido tranquila. A revisão é O tranquila. problema da revisão do TBI é que normalmente numa compra e venda a maioria tem que ser rápida e as exatamente. partes abrem mão. Ninguém vai ficar parado fazendo revisão, Porque, senão às você não vezes, vende. para fazer a revisão, você tem que fazer E uma aí, qual é a promessa de solução compra para e venda isso? aí. Doutor Davi, qual é a É solução? rápido, Depositar em realmente. juízo? Como? Deposita em juízo esse valor do ITBI? É uma saída, entendeu? Mas enquanto isso, você não concretiza a compra e venda. Ah, é. Porque você não consegue nem registrar no registro de imóvel. Não, nem faz escritura. Não faz escritura, você não faz nada, fica tudo emperrado. Aí todo mundo aceita. Não, mas não dá para depositar em juízo, o juiz autorizar? Não. Não. De jeito nenhum. Você fica realmente emperrado. Eu tenho um caso que ITD, que é pior do que Pior, ITBI. entender são 2 anos. É pior. E olha que eu sou da Secretaria de Fazenda, eu sou funcionário. Vou lá toda hora, por favor, despacha logo para minha pé. O negócio já está 3 meses e nem saiu ainda do ITBI. Foi comprado por 900 mil, eles usam o cadastro da prefeitura que tem 2.700.000. Olha a diferença. O negócio foi vendido por 900 mil, de uma casa dessa tombada toda ferrada, em Laranjeira. E foi vendido por 900 mil, está avaliado em 2.700.000. E eu estou ferrado, vai cair nessa norma técnica aí, de metro quadrado. Gente, alguma outra dúvida? comparação?
Esse, olha, o único caso que eu consegui no Conselho de Contribuintes foi esse que eu disse para vocês. Era um terreno com 2 blocos. O primeiro bloco era de frente para Delfim Moreira. O segundo bloco era para General Urquiza. Você tinha 2 entradas independentes e o apartamento que eu peguei, ele não dava vista para a Orla, ele dava vista para General Urquiza. Esse caso eu consegui. Você conseguiu o quê? Reduzir. O valor? Reduzir o valor. Não foi critério. Não foi dado cadastral. Ela mudou o dado cadastral. O posição frente é o imóvel que está de frente para a rua ou é o bloco? Ele está de frente Unidade. com vista. Não, com vista não. De frente, o acesso do terreno está de frente para a rua do endereço. E o acesso ao terreno O que interessa é o acesso. é a frente. Não. O que ele tá na dúvida é o seguinte: ela conseguiu mudar o logradouro. Porque a entrada do Renato Aragão não era pela praia, era pela General Urquiza. Então, O que o senhor está falando é o fator posição. Por exemplo, fator dentro posição. da sua casa, dentro do seu apartamento, o senhor está de frente para a rua, é o fator 1. Está Ou de lado. de lado para a rua, é o fator lateral, é menos. Se está de fundo, é o fator ponto 7, está de fundo. Se não está de frente para nada, aí tem lá um fator... e uma casa? É o fator. Mesmo critério. Frente. A casa já é um pouco diferente. A casa é a questão só do logrador, porque a casa, em princípio, está de frente. Entendeu? A mudança é no apartamento. E se você está no bloco 2, existem 2 blocos. Bloco 2, mas de frente Para o outro bloco. para o outro bloco. Isso aconteceu no meu prédio. Eu moro no Flamengo. Eu tenho o bloco 1 virado para Marquês de Abrantes, e o bloco 2 virado para Paulo VI. O bloco da Marquês de Abrantes, ele tem uma portaria para Marquês de Abrantes e o outro tem uma portaria pela Paulo VI. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu pegar o bloco 2 inteiro e transferir para Paulo VI, porque aí o V0, o VR da Paulo VI, na época, era 1/4 do V0, do VR da Marquês de Abrantes. Então o IPTU de todo mundo do bloco 2 diminuiu 1/4. Que luxo. Mas vocês mudaram a entrada? Não, você tem 2 portarias. O que se provou é o seguinte: o bloco 1 tem a portaria virada para Marquês de Abrantes. O bloco 2 tem a portaria virada para Paulo VI, que é a rua de trás. Com certeza, todo mundo da Paulo VI usa a saída, a entrada e saída pela portaria de trás. Então o fiscal foi lá, realmente atendeu o nosso pedido e mudou o VR de todo o bloco para Paulo VI, entendeu? Vocês têm mais algumas perguntas para o doutor Davi, para a doutora Eliel? Bom, o doutor Davi e o doutor Gino estarão aqui no dia 13, uma terça-feira. É um encontro para os nossos associados, tá? E agradecemos ao doutor Davi e ao doutor Gino por aceitar o convite de estarem aqui junto com os nossos associados. Aqueles que não são associados e quiserem vir, por gentileza, mandem um e-mail para que a gente possa liberar a participação de vocês, tá? É um encontro só nosso, mas nós teremos o prazer de recebê-los. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar vocês para que vejam sempre os nossos eventos no nosso site. E através do nosso site vocês podem fazer as inscrições. Temos vários cursos, palestras direcionados para o mercado imobiliário, tá? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade que nós temos aqui, alguns associados, que já tem algum tempo que a gente pede para vir aqui para receber em uma solenidade as suas carteiras, e é um pouquinho complicado, não é, doutora Maroli? Então, eu gostaria que a doutora Maroli e o doutor Paulo, que já recebeu sua carteira,
viessem, doutora Nancy, por gentileza, e a nossa diretora secretária, pudesse me ajudar na entrega, nessa solenidade de entrega de carteiras. Eu vou pedir que o Eduardo e... Rogério, faz o favor, e peça o Eduardo para que venha trazer a máquina para tirar foto. Peço sim. Obrigado aí, parabéns aí. Eu olhei a Eva, eu falei para as associadas. Tá tudo bem, não tem nada daqui não. Tá tudo tranquilo. Um abraço. Deixa eu complementar.